O Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, Pequenas Histórias, reúne um apanhado de curiosidades e histórias interessantes do esporte maranhense. E aqui ao meu lado, para falar um pouquinho mais sobre essa obra, o autor Hugo Saraiva, que é formado em Educação Física aqui pela Universidade Isso. Federal do Maranhão, e vai trazer um pouco mais, informações sobre esse livro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante para o maranhense, que é o futebol, que é o esporte, né? Tá, eu que agradeço o espaço, né, para divulgar. É complicado a gente lançar um livro aqui em São Luís, né? Então, obrigado por abrir esse espaço aqui para fazer a divulgação do meu livro. Obrigado. Perfeito. Agora a gente vai começar falando um pouco sobre como é que foi, né, pensar a concepção desse livro. Você já tinha feito um outro livro, né, que foi lançado no ano passado, que também falava sobre futebol, não é? E eu queria que você contasse um pouco sobre como é que foi o processo desse livro, desse Pequenas Histórias. É que, na verdade, eu tenho 4 primeiros, né, o Sampaio Corrêa em 2011, Maranhão em 2014, Motoclube em 2012 e Maranhão em 2014. O último foi o Almanaque sobre os clubes menores da capital, que eu lancei em 2023. O Almanac eu passei 10 anos para concluir uma pesquisa, né, falar sobre Expressinho, Ferroviário, Ícaro, Graçaranha, Tupã, Botafogo do Anil, assim, uma IAP, uma série de clubes menores daqui de São Luís. E o Pequenas Histórias ele nasceu também pela quantidade de fatos que ficaram de fora desse livro. Sim. Eu selecionei para esta nova publicação 94 histórias, né? Eu tinha em mãos quase 150 histórias e eu tive que reduzir a 94 por conta de não ficar um livro muito volumoso, né? E aí ficaria inacessível ao público. Então, nesse primeiro trabalho do Pequenas Histórias, eu conto 94 passagens dos nossos maiores e dos menores clubes, né? Passagens curiosas, armações de bastidores, vinda de personagens ilustres que vestiram a camisa dos clubes aqui, como Rivelino, Garrincha, Vavá e outros, né? Roberto Dinamite, vestindo a camisa do Moto, por exemplo. É, briga de bastidores, assim, histórias bem curiosas mesmo, né? Uhum. Muita gente pensa, por exemplo, que Pelé teve o privilégio de ser expulso e voltou a campo. Mas não, aqui no Maranhão a gente já teve um caso, né? Um jogador do motoclube muito querido na época, década de 40, ele foi expulso, a torcida invadiu o campo, tirou o árbitro e o jogador voltou a campo, né? Olha só que Então são interessante. são histórias desse tipo que eu conto em 94 pequenas histórias curtas, né? Algumas um pouco mais breves, nesse meu novo livro. Eu imagino que para você falar um pouco, né, sobre você entrar em contato, né, com essas pessoas foi muito difícil, né, conseguir todas essas fontes para ajudarem a somar na confecção desse livro. Eu queria que você contasse quem são as pessoas, né, que te ajudaram, né, as principais pessoas que te ajudaram e trouxeram à luz, né, essas informações que agora estão nesse livro. É, para contar um livro histórico, assim, primeiro a gente tem que se nortear pelos fatos, e para isso a biblioteca pública talvez seja o maior, né, o maior local onde a gente possa encontrar informações de outras décadas do futebol. E aí a gente vai tendo, e aí tem que ter contato com torcedores, jogadores, dirigentes, árbitros, e um vai passando um contato de outras pessoas que foram testemunhas oculares dos fatos aqui em São Luís. Então, para montar essa coxa de retalho é um pouquinho complicado, né? Uhum. Para quem pesquisa, para quem sabe, uma fonte não é o suficiente, a gente precisa ter mais de uma, até para embasar no que a gente está A falando, né. credibilidade, É né? claro, com certeza. Então, para chegar a um fato, a certeza de um fato é um pouco demorado, a gente precisa de mais fontes. Então a gente vai eu também frequento muito estádio, né, tem muito contato, assim, verbal com torcedores das antigas, então eles vão sempre colocando alguma história que aconteceu e eu, claro, por curiosidade vou atrás, vou saber o que aconteceu de verdade. Então muito dessa curiosidade é que nasceu, esse livro, né, desses fatos que, por exemplo, o torcedor maranhense desconhece. A gente já teve o privilégio de ter a seleção brasileira jogando contra o Sampaio Corrêa. O torcedor desconhece, né? A seleção olímpica da Argentina, também jogando contra o Sampaio Corrêa. Os nossos clubes já excursionaram para o exterior. O Maranhão, na década de 80, foi para a África, numa época de guerra civil na África.
O Ferroviário foi para a Colômbia também, numa época de guerra civil, na década de 70. Então, essas passagens o torcedor, ele às vezes desconhece, né, por falta de informação mesmo. E agora esse livro vai ser uma luz para o torcedor que quer conhecer um pouquinho do que aconteceu de melhor e de pior no futebol maranhense. Você disse que tinha aí em torno de 140, 150 histórias, você reduziu para 94 para poder dar nesse livro, né, para ficar acessível para todo mundo. Então, de repente, a gente pode esperar uma nova edição com essas histórias que ficaram por ser Não, contadas? pode não. O torcedor vai ter um segundo livro no próximo ano, né? Agora ainda estou em fase de divulgação. A vendagem do livro está excelente, melhor do que eu poderia imaginar. Acho que o torcedor, a cada livro novo, é algo diferente. O torcedor ele tem uma resposta melhor a cada livro, né? É um livro que está quase esgotando, né? Então, para próximo ano vem um segundo volume, que eu pretendo contar outras 94, até mais histórias daqui do futebol maranhense. Isso ajuda também a realçar a paixão dos maranhenses pelos seus times do coração, né? Porque aqui tem gente amante de vários times e, Sim. de repente, saber alguma curiosidade que estava ali escondida sobre o seu time, ajuda essa pessoa a estar mais apaixonada pelo seu time, né? Claro, eu sempre digo, o futebol maranhense ele é rico, né? A gente tem aí Sampaio Corrêa, o único tricampeão brasileiro em 3 divisões diferentes, o único clube do Brasil campeão por 2 regiões diferentes. Tem o Motoclube, que foi campeão da Taça Brasil na Zona Norte. E poucos torcedores, só os mais antigos, é que sabem. Então, um livro, ele é, sim, uma luz naquela nova geração que quer conhecer o que é um Sampaio, o que é um Moto, o que é um Maranhão, né? Eu sempre falo, eu não sou... eu não condeno quem torça, por exemplo, para um futebol europeu, para o futebol nacional, um Flamengo, um Palmeiras, legal. Mas a gente também tem clubes aqui com histórias, com bagagem, né? E que o torcedor, seria interessante abraçar também esses clubes. E para os amantes do esporte, do futebol, para os amantes da pesquisa científica também, como que faz para conseguir esse livro, né? Para adquirir esse livro? O livro ele está à venda, para minha grata surpresa, ele teve uma tiragem bacana em termos de número, mas já esgotou um dos pontos de venda, né? Então a gente tem hoje um único local, que é na livraria Vozes, na Rua do Sol, que está desde o meu primeiro livro, é uma parceira assim bacana, que me ajuda na venda dos livros. Então o único local agora em São Luís que a gente tem é na livraria Vozes, na Rua do Sol. Então o torcedor que quiser, ele pode adquirir esse novo livro aqui, ao preço sugestivo de R$ 55,00, que está um valor bem acessível, para ter em mãos um conteúdo como esse bem feito, com 94 histórias do que de melhor e do que de pior aconteceu aqui dentro do futebol maranhense. É isso. Muito obrigado, Hugo, por Eu ter que aceitado agradeço. o nosso convite, por estarmos aqui para falar sobre esse assunto que é a paixão do brasileiro e, claro, a paixão dos maranhenses, né, que é o futebol. Então, hoje nós conversamos um pouco sobre o Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, Pequenas Histórias, esse novo livro que foi lançado recentemente pelo Hugo Saraiva, que foi o nosso convidado do Sala de Entrevista de hoje.